E agora falar sobre o nervo óptico, o segundo par cranial. O nervo óptico tem a sua origem real e aparente, a real na retina e a aparente no quiasma óptico. Ele é um nervo puramente sensitivo, a gente viu o olfatório também é puramente sensitivo. Ele tem uma função de fototransdução, que é transformar estímulo luminoso em estímulo elétrico, estímulo nervoso ou impulso nervoso, chama como quiser. Faz parte do reflexo motor consensual e direto. E a gente vai ver como é que funciona esses dois reflexos. Primeiro a gente tem que entender o trajeto do nervo óptico. O trajeto dele vai ser, aqui está em ordem. Primeiro ele começa na retina, depois nervo óptico, aqui o quiasma óptico, depois cintilha óptica, corpo geniculado lateral do tálamo e radiações ópticas. Depois ele chega na corteza visual primária. Depois, corteza visual secundária ou de associação visual e toma uma via dorsal e uma via ventral. Esse daí é o trato da rota visual. Por que rota visual? Porque lembra que eu falei que ele tem esse reflexo fotomotor consensual direto e ele toma uma rota um pouquinho diferente, que é essa daqui. E essa rota vai funcionar mais ou menos assim. Quando a gente fala de reflexo, é alguma resposta de alguma aferência. Por exemplo, tem a parte aferente e tem a outra, que é a resposta, que é a eferente. Quando a gente pega uma lanterninha de bolso, tal, ilumina no olho do paciente, vai ir uma resposta aferente, está captando esse estímulo luminoso, fazendo a fototransdução, manda pelo nervo óptico, depois ele se divide, dependendo da retina, eu já explico isso daqui. Vai um lado contralateral e outro lado do mesmo lado, e vai chegar no mesencéfalo. Mesencéfalo é essa estrutura aqui, é a parte mais superior do tronco encefálico, que seria essa daqui. Aqui a gente está vendo o tronco encefálico, esse daqui é o mesencéfalo, que tem a lâmina quadrigêmea com os colículos superiores e colículos inferiores. Esses dois aqui são os corpos geniculados lateral e medial do tálamo. Aqui a protuberância, aqui o bulbo raquídeo e bem aqui para baixo a medula espinal e o cerebelo. Só para se localizar. E essa é uma vista posterior do tronco encefálico. Quando a gente fala do mesencéfalo, a gente tem dois cortes principais. Um corte superior e um corte inferior. E está a nível do que? Dos colículos. Um corte superior a nível do colículo superior. Um corte inferior a nível do colículo inferiores. E quando a gente fala da etapa visual, está relacionado com os colículos superiores. Por quê? Porque o trato que a gente tinha falado para a rota visual era esse, só que para a roda do reflexo motor é esse. E o que muda? A retina vai ser a mesma, o nervo óptico vai ser a mesma, o quiasma óptico vai ser o mesmo, o que muda vai ser aqui na cintilha óptica. A cintilha óptica, ela tem tanto a derivação para o corpo geniculado lateral do tálamo, que é para a visão, e tem umas outras fibras, que ela está aqui em preto, que ela vem aqui para essa parte posterior, ou pré-tectal do mesencéfalo, na onde vai ter os colículos superiores, vai fazer sinapses com ele, e ali vai ter alguns neurônios. E esses neurônios, que vão receber essa sinapse, vão fazer parte dessa sinapse, vai fazer tanto sinapse com o núcleo contralateral, quanto do mesmo lado. Para quê? Para que possa inervar os dois núcleos do nervo oculomotor. Por quê? Porque o oculomotor ele fica aqui nessa região. E esse núcleo chama núcleo visceral de Edinger-Westphal. Núcleo motor visceral de Edinger-Westphal. Tem aqui o nome. Então, seguindo aqui a rota, retina, nervo óptico, quiasma óptico, cintilha óptica. Depois vem aqui essas fibras, chega no núcleo aqui na parte pré-tectal, nos colículos superiores. Dos colículos superiores, que são esses em verdinhos aqui, ele vai distribuir uma fibra contralateral e para o mesmo lado para os núcleos de motor visceral de Edinger-Westphal, que está relacionado com o nervo oculomotor. Aí é o núcleo motor desse nervo. E o que ele vai fazer? Esse nervo ele vai fazer várias funções. O oculomotor vai fazer várias funções. E uma delas
vai fazer a miose da pupila, a contração do músculo do esfíncter da pupila. Então, chegou esse estímulo de um só lado, mandou essa resposta e respondeu. Respondendo, ele vai contrair a pupila. Só que ele não contrai só a pupila do mesmo lado, ele contrai dos dois lados. E por que isso? Porque aqui o colículo superior manda eferências tanto para o direito quanto para o esquerdo, para o núcleo motor visceral direito e esquerdo. Então ele vai responder do outro lado também, por mais que eu só coloquei o estímulo luminoso desse lado. Então ele tem essa resposta. E o que significa isso? Que quando eu falo de reflexo motor direto, é quando eu nomeio desse lado e ele responde desse lado. Consensual é quando eu nomeio desse lado e os dois se contraem. Os dois músculos da pupila, esfinteriano da pupila, contrai, fazendo mioses dos dois lados. E esse daqui seria a rota. Retina, nervo óptico, quiasma óptico, cintilha óptica, colículo superior, depois núcleo motor visceral de Erdinger, depois esse é o núcleo do nervo oculomotor que envia as referências lá para o gânglio ciliar, depois o gânglio ciliar para o músculo constritor da pupila. Essa é a sequência e é assim que funciona. E por isso que responde dos dois lados, porque o colículo superior ele manda referência tanto para o núcleo motor visceral direito e esquerdo. Esse fenômeno óptico aqui é importante porque a gente entende como funciona o campo visual e que retina compreende a qual campo visual por conta disso. Todos os objetos que a gente vai enxergar é por conta da luz que sai de alguma fonte, bate no objeto e reflete nos nossos olhos. É assim que funciona. E para esse estímulo funcionar de forma correta, aqui a gente tem uma estátua como objeto de exemplo. Os raios solares que vai bater nessa parte superior dele vai refletir na nossa retina inferior, que é o que está aqui embaixo, que reflete na nossa retina inferior. Agora, os raios que batem nessa parte inferior vai refletir aqui na retina superior. Então, isso vai nos dar na retina uma projeção de imagem invertida. Só que a gente não enxerga tudo invertido porque a nossa corteza ela é altamente especializada para corrigir isso e colocar de forma normal, vamos dizer assim. E é assim que vai funcionar. E por que tem que funcionar assim? Porque tem que ter um foco na retina. E para ter esse foco tem que ter esse fenômeno. Quando a parte posterior do olho ou o tamanho do olho está alterado, a gente tem uma mudança desse foco e pode acabar atrapalhando a visão. Aí nasce as ametropias, tipo miopia, hipermetropia, astigmatismo, tudo isso. Mas é basicamente assim que funciona, então a gente tem que entender que campo visual é o contrário ou contralateral à retina que vai receber a imagem. Entendeu? Porque aqui é superior o campo visual, mas a retina é inferior. Então vamos lá. Só que como a gente tem campo visual para as laterais, superior e inferior, a gente separa assim. Para as laterais, a gente vai ter campo visual nasal, que está relacionado a esse campo visual dessa parte mais central aqui do meio, porque aqui tem o osso nasal, então está mais relacionado com isso. E o campo visual temporal, que é o do lado de fora, que está mais relacionado com o osso temporal. Então, o que significa? Se a gente tem um campo visual nasal, que é esse daqui de dentro, que está mais voltado para o meio, para a linha mediana, ele vai ser projetado na retina temporal. É o contrário, porque lembra do fenômeno óptico. Isso daqui, como é o contrário, então aqui também vai ser assim. Então, o campo visual nasal é projetado na retina temporal e vice-versa. Campo visual temporal na retina nasal. Beleza. E esse daí foi em relação à lateral e medial. Agora a gente tem a superior e inferior, que é a mesma coisa que vai ser invertida. Campo visual superior
é projetado na retina inferior. Campo visual inferior é projetado na retina superior. E quando a gente tem esses espaços delimitados de superior, inferior, temporal e nasal, a gente tem esses quadrantes. Por quê? Porque aqui no meio separa o que é nasal de temporal, e aqui, essa risca aqui na horizontal, separa o que é superior de inferior, gerando esses quadrantes. Agora, para poder relacionar mais um pouco, lembra do trajeto que eu expliquei aqui, que tinha, depois do corpo geniculado lateral do tálamo, ele tinha essas radiações ópticas que chegavam até a corteza visual primária. E isso é importante por quê? Porque nela a gente vai ter duas divisões, e vai ser essas duas aqui. Aqui está em laranja, é as radiações ópticas superiores, que ela recebe as fibras, que está relacionada, cadê? Aqui, a retina superior, essa parte da retina. Agora, que está relacionado com a parte inferior da retina, é essas radiações ópticas inferiores. Então, a gente pensa, se a retina inferior enxerga o campo visual contralateral, ou seja, o campo visual superior, então as minhas radiações ópticas inferiores vai estar relacionado com o campo visual superior. Então já tem como ter essa noção de que quando a gente tiver uma lesão aqui, é essas áreas que vão estar afetadas. Então vamos lá. Exame do par craniano. Exame do par craniano, nervo óptico, a gente vai ter três principais. Primeiro, agudeza visual, depois campo visual e fundo de olho. Aqui eu coloquei uma observação que, por exemplo, clínico geral sempre tem que fazer interconsulta com o oftalmo ou neurooftalmo, melhor ainda, só que geralmente é mais barato o oftalmo. E agudeza visual, a gente tem a carta de Snellen, que é usado para agudeza visual de longe, geralmente coloca 6 metros do paciente ou 20 pés, e como os dois extremos aqui, a gente vai ter um paciente que vai enxergar somente essa letra, que é a maior, e não enxerga mais nenhuma das outras, e ele vai ter uma agudeza visual de 20/200, ou seja, ele tem 10% da visão normal. Já um paciente que enxerga essa fileira aqui, que tem essa linha em vermelho, o número 8, ele tem uma agudeza visual de 20/20, ou seja, ele enxerga 100% da visão normal. E os outros é só ir derivando as porcentagens, de acordo com o que ele enxerga. E agudeza visual é basicamente ali na mácula, que vai ser responsável por captar essa agudeza visual, que é a visão central, que é a visão de foco, que a gente consegue focar. E nessa região da mácula a gente tem mais conos do que bastones, dali das capas da retina. E esses conos é mais relacionado a captar cor e agudeza visual, ter o foco. Já os bastonetes é diferente, ele já pega mais visão periférica, porque ele está mais centrado fora da mácula, quanto mais distante, maior a quantidade de bastonetes, e ele capta mais em cor branca, preta e cinza. Beleza, campo visual, campimetria de confrontação. Por que esse nome? Porque literalmente você vai estar de frente para o paciente, vai estar de confrontação com ele. Aqui está a ordem do exame, como é que você vai fazer. Primeiro você coloca o paciente sentado na frente do examinador. E o examinador, claro, ele tem que ter um campo visual bom, fisiológico, normal, saudável. E o que tem que fazer? Pede para o paciente tampar um olho e ficar com o outro aberto. E esse olho que ficou aberto, ele tem que olhar sempre para frente, diretamente para frente. E o examinador tem que tampar o mesmo lado do olho. Não, o paciente tampou o direito, eu vou tampar o direito. Não, é o mesmo lado quando eu estou de frente para ele. Ou seja, se ele tampou o direito, eu tampo o meu esquerdo. E levando em conta que a gente está de frente um para o outro. Beleza. Os dois têm que ficar olhando para frente, de forma fixa para frente. E eu tenho que chegar com o dedo nos campos visuais e tenho que chegar
o mais distante possível do meu campo visual temporal, até eu não conseguir enxergar mais meu dedo. E eu vou falar para o paciente, assim que você começar a ver o dedo, meu dedo você informa que está vendo. Aí eu começo a puxar mais para medial esse meu dedo. E por que tem que estar os dois juntos? Porque a partir do momento que eu começar a ver o dedo, é o momento que o paciente também tem que começar a ver o meu dedo. Para ver se ele tem o campo visual bom, assim como do examinador. Se o paciente não estiver bem, eu vou começar a ver e ele não vai falar nada enquanto eu estiver aproximando para o medial. E isso pode ser que ele não esteja vendo esse campo visual nessa parte, campo visual temporal. E eu vou fazer assim também, de lateral para medial, vendo o campo visual nasal também. Então aí eu vou delimitando que parte está melhor, que parte está ruim. E com isso eu vou avaliar depois o outro olho também. Vai ser basicamente esse o exame físico. Também tem que fazer de superior para inferior, tem que fazer de oblíquo também, superior para inferior, oblíquo superior para inferior e inferior para superior. Tem que fazer de todos os lados possíveis com correlação ao quadrante. Fechou. Com isso, tendo isso em conta, quando a gente vê essas alterações aqui, os que estão pintados é os que o paciente não consegue enxergar. Então, quando a gente tem essas alterações desses campos visuais, está correlacionado a essa parte do trato visual. Trato óptico, rota óptica do trato visual, que vai ser isso daqui. Aqui a gente tem a perda total de um lado do olho. Então, a gente pode estar tendo uma lesão a nível do nervo óptico. Como é que vai funcionar as fibras? As fibras vão funcionar dessa forma. A gente tem uma fibra nasal, fibras retinianas nasal ou retina nasal, e a retina temporal. A retina temporal, vamos focar nesse olho aqui. A retina temporal, ela vai sempre ir do mesmo lado, sempre vai ter uma comissura. O que é uma comissura? Uma fibra que continua do mesmo lado. Decussação é uma fibra que cruza de um lado para o outro. Então, as retinas temporais sempre vai manter suas fibras como comissura, ou seja, meu campo visual nasal, que é responsável pela minha retina temporal, ele está afetado quando essa via da retina temporal está afetada. Então, vamos lá. Retina temporal, ela vai seguir com uma comissura para o mesmo lado. Vai vir nervo óptico, no quiasma óptico ela não vai decussar, vai sofrer comissura, assim como desse lado aqui também, sofrer comissura, e vai seguir para a cintilha óptica e corpo geniculado lateral do tálamo. Chegou aqui, foi para as radiações ópticas, que lembra que a gente tinha a superior e tinha a inferior. Beleza. Agora, as fibras retinianas nasais, a gente vai ter essa daqui em vermelho, que ela vai decussar. As duas vão decussar, do lado direito e do lado esquerdo. Então, se a gente tem uma afetação aqui no quiasma óptico, onde elas decussam, que estão comprimindo esses nervos, e não está comprimindo os do temporal, das fibras retinianas temporal, o que vai acontecer? A gente perde a função da retina nasal dos dois lados. Ou seja, a gente vai perder o campo visual temporal desse lado, o campo visual temporal desse lado, fazendo o que? Uma hemianópsia bitemporal. Aqui, anópsia é perda de visão, hemi é a metade, bitemporal porque é dos dois lados e é o campo visual temporal. Então, hemianópsia bitemporal, por conta de uma afetação do quiasma óptico. E aqui na A gente tem as duas fibras aqui, né, a retiniana nasal e temporal, que vai passar pelo nervo óptico. Só que se a gente tem uma lesão no nervo óptico, o paciente pode perder a visão total de um olho e o outro ficar totalmente sano. E que mais? Aqui a gente tem uma lesão na cintilha óptica,
na cintilha óptica, só ir recorrendo às fibras, sempre revisando aqui as fibras. Se aqui eu tenho a minha retina temporal, que tem as fibras da retina temporal, ela passa pelo nervo óptico, não sofre decussação, comissura, vem para o mesmo lado, então a gente já sabe que vai ter uma afetação nessa fibra. Então a gente vai perder o que? Campo visual nasal. Beleza, agora do outro lado. Que fibra que vai sofrer decussação? A gente tem a fibra da retina nasal, que vai vir pelo nervo óptico, sofrer decussação e vai vir por essa cintilha óptica. Ou seja, desse lado a gente está tendo afetação na fibra retiniana nasal. Então a gente perde o quê? Campo visual temporal. Ser dessa forma aqui. Então, com isso em conta, então o que a gente vai ter? Desse lado a gente viu que tinha o quê? Uma perda de visão do campo visual temporal e desse daqui do nasal. Então a gente vai ter uma hemianópsia, perda da metade do campo visual de um olho, homônima, porque elas são voltadas para o mesmo lado, só que contralateral. Por que contralateral se as duas estão aqui voltadas para o lado direito? Não, porque uma é nasal e a outra é temporal, por conta disso. Beleza, só que a gente tem outra lesão que é igualzinha à manifestação clínica a essa daqui, que vai ser o quê? A mesma hemianópsia homônima contralateral, só que vai ter uma afetação de todas as fibras da radiação óptica. Por quê? Porque tá vendo que é exatamente as mesmas fibras? Aqui, vem as mesmas fibras aqui, corpo geniculado e manda tudo para cá. Se a gente tiver uma lesão aqui, também vai perder essas duas vias. Se perde as duas vias, vai dar a mesma característica clínica. Aí, para diferenciar, tomografia computadorizada e ressonância magnética. Ok. Só que a gente também tem a hemianópsia contralateral, homônima contralateral com respeito macular. Por que isso daqui? Vai ser a mesma coisa de expressão clínica, só que a gente vai ter a agudeza visual. E por que isso? Aqui na imagem está um pouquinho errada, mas a lesão não é dessa forma assim. Ela é como se fosse daqui para cá. Pega mais essa parte interna aqui, da interhemisférica, né? Do lóbulo occipital. Não pega bem essa parte posterolateral aqui. Por que isso? Porque essa parte posterolateral está relacionada com a agudeza visual. Então, se ela está tranquila, está bem, e essa outra aqui não, então a gente vai ter essa hemianópsia homônima contralateral com respeito macular. E beleza, essa foi a parte fácil. Agora a gente tem essas duas características aqui. Essa daqui é um pouquinho mais chatinha, tem que ficar revisando, mas presta bastante atenção que você vai conseguir pegar. Vamos lá. Lembra que quando eu falei de radiações ópticas, a gente tinha superior e inferior. Superior ligado com as fibras da retina superior. E como enxerga o campo visual contralateral, então essa parte aqui, como está relacionado com a retina superior, então está relacionada com o campo visual inferior. E essa daqui com o campo visual superior. As radiações ópticas inferiores estão relacionadas com a retina inferior. E a retina inferior com o campo visual superior. Beleza. Só que, para a gente enxergar tudo o que é campo visual superior, a gente precisa tanto das radiações ópticas direita quanto esquerda. Beleza? Até então, ok. Então, vamos lá. Aqui, por exemplo, se a gente tem uma lesão nas radiações ópticas inferiores, então a gente vai perder o quê? Campo visual superior. Se a gente tem uma afetação das radiações ópticas superiores, a gente vai ter uma afetação do campo visual inferior. Só que, para a gente enxergar toda a totalidade do que é o campo visual superior, a gente precisa do lado direito e do lado esquerdo funcionando bem. O que acontece? Aqui a gente tem a metade direita
metade superior direita, que é essa daqui, que está relacionado com as fibras das radiações ópticas inferiores. Por quê? Porque inferior está relacionado com a retina inferior, que está relacionado com o campo visual superior, beleza? Só que como a gente está falando do lado esquerdo, e sempre é cruzado por aquele fenômeno óptico, então ele vai enxergar o quadrante superior direito. Então vamos lá, radiações ópticas inferiores enxerga campo visual superior. Sempre é cruzado. Só que as radiações ópticas inferiores do lado esquerdo vai enxergar o campo visual superior direito, que é o quadrante visual superior direito. É ao contrário dela. Por exemplo, a retina está desse lado e está enxergando esse campo visual. Então, a retina que está desse lado vai enxergar esse campo visual. Beleza? Então, vamos lá. Para enxergar todos esses dois quadrantes aqui superiores, eu preciso dos dois lados inferiores. Dos dois lados das radiações ópticas inferiores. Se eu tenho a lesão só de um lado, vai aparecer só de um lado. Se eu tenho a lesão dos dois lados inferiores, vai aparecer dos dois lados, tanto direito quanto esquerdo. Fechou? Então vamos lá. Isso daqui é praticando e revendo. Mas é basicamente assim. Quando eu tenho uma afetação dessas radiações ópticas inferiores do lado esquerdo, o que vai acontecer? Vou afetar as fibras da retina inferior. Só que como é do lado esquerdo desse lado, então vou pegar aqui fibra, a fibra da retina temporal do lado esquerdo e a fibra da retina nasal do lado direito. Então, eu vou perder o quê? Campo visual direito. Só que como é só as fibras inferiores, então é direito superior. E sempre relacionar contralateral. Então, a gente vai ter uma quadrantanópsia, porque você está pegando um quadrante, anópsia de perda de visão, superior homônima, também por conta de ser voltado para a mesma direção, e contralateral, porque um é nasal e o outro é temporal. E do outro lado aqui você só troca superior para inferior, que é a afetação do quê? Das radiações ópticas superiores. As radiações ópticas superiores está relacionado com a retina superior, que enxerga o campo visual inferior. Só que se eu afeto somente o lado esquerdo das radiações ópticas superiores, então eu só vou perder o campo visual inferior direito. Então, é quadrantanópsia inferior homônima contralateral. Aí é só revisar, se não pegou bem, volta aí o vídeo que vai compreender tranquilo. Depois fica fácil isso. Então vamos lá. Fundo de olho. Fundo de olho é mais para oftalmo, mas também correlaciona muito com neuro aqui, porque tem algumas coisas muito interessantes. Primeiro, o exame vai ser feito com oftalmoscópio. Esse oftalmoscópio, ele joga uma luz lá no fundo da retina e a gente consegue ver através de uma lente que amplia esse fundo de olho, para a gente poder estar enxergando como estão os vasos, como está a retina, como está a mácula, fóvea, papila e o que seria cada um deles. Esse daqui é um olho totalmente normal, saudável. Aqui a gente tem a papila óptica, que é ali a cabeça do nervo óptico, que é essa região aqui, só que olhando de frente para trás. E ali a gente vai ter as artérias retinianas centrais e as veias retinianas centrais, que vai ser essas daqui. As artérias são mais claras, dá para ver aqui, e as veias são mais escuras, dá para ver também. Beleza. Aqui a gente vai ter essa parte mais escura, que vai ser a mácula. E dentro da mácula a gente tem meio que uma hendidura, uma descidinha ali da retina, como se fosse um buraquinho pequeno. É isso daí, um buraquinho pequeno ali nessa parte posterior, onde vai se chamar fóvea. Essas partes estão relacionadas com a agudeza visual. Lembra que a agudeza visual está relacionada com os conos e não com os bastões. Os conos, ou cones,
eles são uma parte da camada da retina. A retina tem 10 camadas ali, membrana limitante interna, tem epitélio pigmentário, depois tem cones e bastones, capa plexiforme, ganglionar, enfim, tem muitas capas. Essa parte aí dos cones e bastones, elas variam a quantidade de cones e bastones de acordo com a parte da retina que a gente está falando. Essa parte da mácula, mais cones. Agora, o restante que não é mácula tem mais bastonetes. Quanto mais vai se afastando da mácula, mais bastonete vai tendo. Então, vamos lá de novo. Cono, responsável por agudeza visual e cor. Bastonete, responsável por visão periférica e cor branca, preta e cinza. Beleza. Então, esse aqui é o fundo de olho normal. Aí, a gente tem algumas enfermidades que vai ter repercussão aqui. Enfermidades sistêmicas que vão ter repercussão a nível da retina. E uma que é muito interessante também, importante, é a síndrome de hipertensão endocraniana. Hipertensão endocraniana é quando começa a aumentar a pressão dentro do crânio, literalmente. E isso pode ser por vários fatores, tumoral, pode ser por uma hemorragia, pode ser por uma hidrocefalia, aumento na quantidade de líquido cefalorraquídeo, né? E como a gente sabe, o líquido cefalorraquídeo formado ali pelos plexos coroides, ali nos ventrículos, e a gente tem ventrículo lateral, terceiro ventrículo, quarto ventrículo, e que vai ter muito líquido cefalorraquídeo e conduto ependimário ali. Só que a gente também tem muito líquido cefalorraquídeo no espaço subaracnoide. Nesse espaço subaracnoide, ele reveste todo o sistema nervoso central, incluindo aqui parte do nervo óptico. Aqui eu não achei uma imagem que mostra bem, mas é como se aqui tivesse a aracnoide e aqui a subaracnoide. E vamos supor que tenha alta produção de líquido cefalorraquídeo ou baixa drenagem de líquido cefalorraquídeo, então vai estar aumentando essa quantidade de líquido cefalorraquídeo nesse espaço subaracnoide. E isso vai fazer com que empurre essas fibras nervo óptico daqui para cá, de periférico a central. E isso vai fazer com que comprima esse nervo óptico, impedindo com que esse estímulo nervoso passe e perdendo a visão. E também, junto com isso, como a gente tem esses vasos aqui, centrais, a gente vai perder a irrigação pela via da artéria e a gente vai perder a drenagem a nível da veia. E como a nossa retina é altamente metabólica, tem um metabolismo muito alto, então essa afetação dessa artéria aqui vai acabar dando muito prejuízo para a visão. A gente precisa de muita nutrição ali a nível das células pigmentárias. Por quê? Porque ela tem uma função muito grande metabólica, de distribuição de íons, de regulação imunitária, coleta alguns resquícios de células mortas. E sem essa irrigação devida a isso, perde todas essas funções. E se não tiver intervenção rápida, acaba que o paciente pode perder a visão por completo. E isso foi a nível da artéria. Agora, a nível da veia, por exemplo, a veia, ela drena. E se ali está ocluído essa parte, então ela não vai conseguir drenar e vai começar a dilatar. Quando ela se dilata, o epitélio acaba se afastando um pouco. E nisso que ela vai se afastando, acaba tendo perda do líquido intravascular. Ou seja, aumentando a pressão hidrostática e diminuindo a coloidosmótica, uma delas só. E isso vai fazer com que extravase líquido. Isso vai gerar um edema nessa região. E esse edema nessa região vai chamar edema papilar. Ou seja, vai ter um edema nessa região. Como é que a gente vai ver? Essa parte vai estar muito mais branca e não vai estar dando para ver bem os vasos sanguíneos igual está dando para ver aqui. Então, isso é um dos achados clínicos ali na síndrome de hipertensão endocraniana. Tem a retinopatia diabética, tem não proliferativa, proliferativa, que aí a gente vai ver algumas microhemorragia, aneurisma, tem exudado duro, tem manchas algodonosas, tem muitas coisas que a gente pode ver. E se o paciente não trata bem a diabetes, pode ser pior ainda essas repercussões. Pode, até pelas hemorragias, deixar o líquido, o humor vítreo
turvo. Isso vai fazer com que a visão chegue turva, porque ele não está totalmente transparente para a luz chegar aqui nessa parte posterior. Beleza. Tem a retinopatia hipertensiva, que também vai ter aneurisma, vai ter estreitamento das artérias, rigidez nas artérias, vai ter cruzamento artério-venoso, e tudo isso vai aparecendo de forma progressiva. Como assim? Se o paciente tem hipertensão grau 1, vai aparecer alguns achados aqui. Se ele não controla, vai aparecer outros achados. Se ele tem grau 2, aparece outros. Grau 3, aparece outros. Então, é muitos achados que tem aí, é mais para oftalmo. E tem os colírios midriáticos, que, claro, é muito preciso, porque para usar o oftalmoscópio ali, iluminar a parte interna ali do olho, a gente tem que ter uma dilatação maior da pupila. Porque senão, quando a gente iluminar lá atrás, o que vai acontecer? Reflexo fotomotor direto e consensual. E isso vai fazer com que a pupila feche mais para diminuir a quantidade de luz que está entrando, e a gente não vai conseguir ver bem. Então, a gente precisa dos colírios midriáticos. Como que vai ser usado? A gente vai usar 3 principalmente. Atropina 1%, fenilefrina 10%, tropicamida 1%. E a gente vai usar primeiro a atropina, depois a gente espera 5 minutos, usa a fenilefrina, depois espera mais 5 minutos, tropicamina, espera mais 5 minutos e faz o exame com o oftalmoscópio. E é basicamente isso, nervo óptico. Qualquer dúvida, deixa no comentário. Se eu conseguir responder, eu respondo.